Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mamãe, eu te amo, tu me amas, dá-me um gole da vontade divina em minha alma. Abençoa-me, Mãe, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei neste dia. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde pela poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Pai, eu te amo. Jesus, eu te amo. Espírito Santo, eu te amo. Minha mãe Maria, eu te amo, mãezinha. Meu anjo da guarda, eu te amo. Amo todo o céu, toda a terra, todo o universo, eu te amo. Te amo, universo. Te amo, minha igreja católica, apostólica, romana, a Eucaristia, os sacramentos. Te amo, a redenção, te amo. O reino do Fiat, da salvação, da santificação, o reino do nosso Fiat, 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 Fiat. Seja feita a vontade de Deus em todas as coisas. Vou ler esse trecho aqui do volume 10, dia 2 de fevereiro de 1912. Luísa Picarreta, né, a serva de Deus, que escreve, que Jesus vai conversando com ela e ela vai escrevendo. A mística, né? Então vou ler esse trecho aqui do livro dela, né? Ela tem os escritos dela, estão todos na internet, no livro do céu, né? Tem o site Fiat Voluntas Tua Brasil, e lá a gente tem todos os volumes do livro do céu, né? Então esse aqui é um pequenino trecho. Esta manhã, tendo oferecido uma alma como vítima a Jesus, ele aceitou a oferta e me disse: minha filha, a primeira coisa que quero é a união dos quereres, né? É eu unir o meu querer, a minha vontade, com o querer divino, com a vontade divina. A primeira coisa que Jesus pede no reino da divina vontade é isso aí. É a primeira coisa. A união dos quereres deve abandonar-se em minha vontade. Nunca fazer a nossa vontade. Deve abandonar-se em minha vontade. Deve ser o entretenimento do meu querer. Entretenimento de meu querer. Olha, estarei tão atento a olhar se tudo o que faz está conectado com o meu querer, né? Como a gente tem um celular e a gente se conecta com a vontade de Deus, com a vontade divina, e fazer somente a vontade divina, nunca a nossa vontade, nunca o nosso eu, né? O nosso eu é um nada, 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 nada. Então a gente vai aprendendo nesses volumes, nessas leituras do livro do céu, a como se entregar inteiramente, se esvaziar de si própria, para se entregar a isso aqui, que é a frase mais importante, que é o que Jesus está falando. E essa frase, essa palavra que está aqui, é uma palavra viva, ela tem vida, porque é Jesus que está falando para a Luísa Picarreta. E ela se realiza, ela é concreta, é um evangelho, né? O verbo Jesus que se faz palavra, né? Ele transforma todas as coisas através da palavra, do conhecimento. Então a gente é transformado a partir do nosso conhecimento, da nossa busca ao conhecimento. Quanto mais nós buscamos a Jesus, conhecer o reino da divina vontade, né? Ele fala que o reino está dentro de cada um de nós, né? E a gente começar a entregar a Jesus nossos pensamentos, quando a gente levanta já de manhã, né? A gente
se oferece para ser essa vítima, porque eu não quero que faça a minha vontade em nada, em nada. Então eu falo, Jesus, Suprema Majestade, eu venho em tua vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. E aí eu entrego a ti, Jesus, e quero te amar, te louvar, te bendizer, em nome de todas as pessoas do universo, em nome de toda a raça humana. Então eu falo com Deus assim, eu não quero viver mais para mim, não quero ter uma vida egoísta, mas sim uma vida caridosa, uma vida que vai orar por todas as pessoas e reparar os pecados de todos os seres humanos. Então eu vou amar Jesus, vou amar o Pai, vou amar o Espírito Santo, em nome de todos os seres humanos que não procuram a louvar a nosso Deus, amar, adorar o nosso Deus. Então eu vou fazer esse ato o dia todo, todas as minhas coisas que eu vou fazer, né? Eu vou lavar minha loucinha e vou pensando ali que é Jesus que vai lavando as almas, lavando todos os pecados, lavando as pessoas. E aí eu vou varrendo, vou falando, Jesus, varre toda a sujeira da nossa vontade humana, Jesus, quanto estrago a vontade humana faz nas nossas almas, Senhor. E assim a gente vai, cada momento do nosso dia, a gente vai conversando com Jesus sem se desconectar com Ele. Por mais que eu converse com outra pessoa, eu vou ver Jesus na outra pessoa, né? E aí eu vou vivendo esse meu dia, fazendo todas as coisas com muito amor, por amor a Jesus, por amor ao Pai, oferecendo ao Pai todo o meu amor, oferecendo ao Pai toda a glória, toda a honra, toda a gratidão, oferecendo ao Pai, né, agradecendo ao Pai por todas as pessoas no mundo que não agradecem pelo alimento, pelo trabalho, pelas as, a nossa igreja, né, pelas a Bíblia Sagrada, por todos os cristãos, né, que não são da Igreja Católica, por todos. Então a gente vai louvando, bendizendo o nosso Deus pelo sol, pela lua, pelo mar, pelas estrelas, pela terra que produz, né, pela terra que a gente cuida, e pelas casas, pelas famílias. Louvamos e bendizemos a Ti, nosso Pai, pela ordem que o Senhor coloca em todas as coisas, pela vossa paciência, Pai. Obrigado. Aí a gente vai agradecendo o dia todo, né? E colocando a nossa vida em ordem, todas as coisas em ordem. Então, essa é a palavra de Deus para uma pessoa reparadora. Nós somos reparadoras, né? Nós somos essas vítimas aqui, reparadoras, que Luísa levou para Jesus uma alma reparadora. E ele ficou contente. E aí ele diz: Minha filha, a primeira coisa que quero é a união dos quereres. Deve abandonar-se em mim, em minha vontade. Deve ser o entretenimento do meu querer. Estarei tão atento a olhar se tudo o que fez está conectado com o meu querer, especialmente se é voluntário, né? Se é voluntário, não imposto, né? Que dos involuntários não levarei em conta. Então, tudo que você faz que é por uma obrigação, porque você aprendeu, não é uma coisa porque você quer fazer, né? Amar a Deus de verdade, de todo o coração, e louvar e agradecer pela sua, pelos seus braços, pelos seus dedos, suas mãos, pelas mãos de todas as pessoas. Eu agradeço, Pai, em nome de todas as pessoas, pelo nosso ser, né? Que o Senhor construiu, fez o nosso ser tão maravilhoso, Senhor, pelas nossas almas, Pai. Louvamos e bendizemos. Então, é tudo involuntário, sem interesse nenhum. A gente não tem interesse na nossa própria salvação, mas a gente tem interesse na salvação de toda a humanidade, que é isso que o nosso Deus quer, que nós sejamos essas vítimas oradoras, que levemos a Deus, Pai, todo o amor da humanidade.
tudo aquilo que elas não sabem expressar, mas elas amam a Deus, mas não sabem expressar, não aprenderam, não tiveram o conhecimento, né? E aí nós vamos fazendo todas essas coisas, colocando a nossa vida em ordem, colocando, né? Eu, por exemplo, quando comecei na Divina Vontade, era meio desordenado, assim, porque meu marido, ele precisa de estar acompanhando ele, assim, nos afazeres dele. Ele é aposentado, mas ele gosta de fazer algumas coisas na casa, gosta de fazer uma arrumação de umas paredes, assim, arrumar o que tem para arrumar. Então, é como se ele via em mim como se eu mandava nele o tempo todo, né? Era isso que ele via, né? E aí na Divina Vontade a gente vai vendo, lendo os escritos, e aí a gente vai vendo que o esposo é o guardião da casa, é o provedor, né? O provedor da casa. Aí a gente vai aprendendo que eles já têm uma responsabilidade, né, de ser aquela pessoa que se preocupa com as leis, com os impostos, com as coisas. Então eles já têm uma sobrecarga. Se eu vou reclamar e pôr mais peso sobre ele, eu não estou amando ele, né? Então a gente ajuda o esposo, a gente não pesa mais ainda o fardo dele, a gente não pode pesar o fardo dele. E aí a gente põe os filhos também no lugar deles, na ordem, né? Filho é filho, então ele não vai mandar na mãe e nem no pai. E a gente põe tudo na ordem, tudo no seu lugar. A primeira coisa que Deus fala, né? Aqui ele fala assim: a primeira coisa é juntar o seu querer com o meu querer. Então, o querer de Deus é que estejamos todos em ordem, e não o filho querer mandar nos pais. Isso é divina vontade, né? A ordem dos pais é quem manda, rege os filhos, né? Os netos, e não eles, né? Hoje a gente vê muita facilidade da vontade humana nas crianças, que elas já escolhem todas as coisas que elas querem, né? Ela escolhe, aí já vai na vontade, elas estão aprendendo a vontade humana, ficar bem forte mesmo. Aí elas têm vontade disso, daquilo. Ai, qual roupa que você quer? É essa ou essa? Os pais já perguntam: qual que você quer pôr? Essa ou aquela? Aí tudo os pais perguntam pro filho: você quer essa ou aquela? Você quer isso ou aquilo? Então, os pais não estão tendo ordem mais, né? Eles já estão assim, deixando, abrindo mão, né? E aí a vontade humana está ficando cada vez mais forte já desde criança, e as crianças começam a gritar com os pais e faz birra, né? E tem os seus caprichos, tá tudo desordenado, porque não é a vontade divina. A vontade divina é o pai, a mãe, os filhos, tudo na ordem, né, certa. E uma das coisas, falando em ordem, né, a coisa principal que Deus ensina para nós aqui na Divina Vontade é voltar à nossa ordem primordial, que era lá antes de Adão pecar. Antes dele cair na vontade humana, né, que a Eva caiu na vontade humana dela, né, e ofereceu para ele, para Adão. Então, antes desse pecado de Eva e de Adão, existia a ordem primordial, que era aceitar o que Deus mandasse para eles, aceitar o que Deus falou para eles, aceitar que não era para eles comer daquela árvore, né? Não era. Então, hoje nós temos os 10 mandamentos, é para a gente seguir corretamente, né? Tem tudo isso, a gente precisa seguir os mandamentos, os sacramentos, respeitar todos os sacramentos, seguir os sacramentos, e tudo isso involuntário, né? Assim, ou na verdade, assim, especialmente se é voluntário, né? Então a gente busca as coisas de Deus por juntando o nosso querer com o querer de Deus, né? Então, Jesus fala aqui, ó, ele fala assim, ó, juntando, que o seu querer seja o meu entretenimento. Então, eu dou a minha vontade para Jesus.
E aí Jesus vai agir em mim, através de mim, com todas as pessoas, né, no querer dele. No meu querer, ele vai fazer a vontade dele. E aí, estarei tão atento a olhar se tudo o que faz está conectado com o meu querer, especialmente se é voluntário. Então, o voluntário é aquela pessoa que vai lá ajudar, por exemplo, numa guerra, né? Vai uns médicos lá para ajudar, são voluntários, né? Eles não foram pagos para aquilo, não foi imposto para eles ir lá ajudar naquela guerra. Então, é o voluntário, dar-se, dar-se, doar-se, né? É a caridade voluntária. Porque dos involuntários não levarei conta, porque quando me disser que quer ser minha vítima, e terei como não dito. A união com o meu querer acrescenta vítima de amor. Serei zeloso de tudo. O verdadeiro amor não é dono de si, senão que é propriedade da pessoa amada. Então, a união com o meu querer, né? Acrescenta vítima de amor. O que significa isso? Ele está dizendo que ele será zeloso, porque a gente entregou a ele a nossa vontade, né? E aí ele vai ser zeloso com todas as coisas. E o verdadeiro amor é esse, né? Se entregar totalmente, né? Voluntariamente. Eu me dou para ti, Jesus, eu te dou. Me entrego a ti, Senhor. Entrego a minha vontade para ti, Senhor. Não se faça nunca a minha vontade. Entrego o meu livre arbítrio, Senhor. Entrego a ti, Jesus. Está tudo em tuas mãos. Divina vontade reina na minha vontade. Vem, divina vontade, reina na minha vontade. Então, nós aceitamos todas as coisas que nos acontecem. Tudo que acontece é a divina vontade. Tudo que acontece é a divina vontade. Então, a gente não se rebela com nada, não reclama de nada, né? E aí ele fala aqui também, ó, vítima de imolação, tudo deve fazer em atitude de sacrificar-se por mim. Tudo a gente se sacrifica por Jesus, mesmo nas coisas indiferentes. E às vezes a gente pensa assim, nossa, mas Jesus, ele acompanha todos os pormenores de tudo que eu faço, ele acompanha tudo que nós fazemos, né? Eu achava que não, que Jesus, assim, a gente ia vivendo e quando a gente precisava, a gente ia lá e falava com Deus, né? E falava, Senhor, eu estou precisando disso, precisando daquilo. Então hoje eu não peço mais nada para eles. Jesus, eu estou precisando disso, estou precisando daquilo. Não, de jeito nenhum. Não peço mais nada. Ele sabe todas as coisas que eu preciso e ele vai me enviar sem eu pedir. Mas eu descobri também que ele gosta que a gente peça as coisas para ele. Ele gosta muito, né? Mas o que acontece? Antigamente, antes de eu conhecer a Divina Vontade, eu ia na missa, vou na missa quase toda semana, vou mais de uma vez por semana. E a gente ia mais para fazer pedido, né? E agora não, agora eu vou para amar Jesus, para amar Jesus. Então eu quero dar a minha vida para Ele, dar as minhas pernas para Ele caminhar e fazer o que for preciso, os meus braços, o meu coração, o meu respirar, e aí Ele vai fazer o que for preciso e aonde for preciso. Então eu estou aqui esperando, é Ele que vai fazer aquilo que Ele quer. E se eu estou muito em casa, é porque eu estou estudando, estou conhecendo. E aí, por isso eu estou tendo essas oportunidades. Ele mesmo está me colocando para estudar mais. Então, assim, eu quase não vejo mais televisão, né? Olha só, tudo deve fazer em atitude de sacrificar-se por mim. Então, eu não fico mais no Facebook olhando um monte de coisa, bobeira, né? Eu não fico mais no Instagram olhando isso, olhando aquilo. Eu vejo as notícias, né? A gente tem que ver.
né? Como é que tá o mundo, as coisas, e aí a gente já repara Jesus naquela hora, daquelas notícias, a gente já fala para Jesus, né? Senhor, tem misericórdia, né? E então eu não fico pedindo para ele me salvar, para ele salvar meus filhos, salvar meu marido, salvar minha família, salvar minha mãe, salvar meus vizinhos, salvar. Não, eu já falo para ele a humanidade inteira. Jesus quer te amar, te louvar, e eu quero te amar e te louvar em nome de todas essas pessoas, né? Em nome de todas. E aí eu sacrifico esse negócio de ficar saindo muito. Às vezes eu já nem sinto muita vontade mesmo de ficar passeando, mas eu vou, assim, se for o meu marido me chamar, vamos ali na praça com o cachorrinho, eu vou, né? Lá eu vou também amar a Deus em todas as coisas que eu vou observar, em todas as flores que eu vou ver, em todas as árvores que eu vou ver. Senhor, mas que coisa mais linda essa planta, essa flor, né? Te louvo, Senhor, que coisa maravilhosa. Tudo no nosso pensamento, na nossa alma, a gente vai louvando a Deus e bendizendo a Ele, porque Ele fez tudo isso para nós, né? Ele fez tudo isso para nós. Então a gente se sacrifica muito, tudo por Jesus. Se sacrifico mesmo, né? Me sacrifico em deixar de fazer coisas para mim que eu não tenho, não quero, não tenho querer, não tenho eu mais, né? A isto se somará vítima de reparação. Então, se eu me sacrifico, eu viro uma vítima de reparação quando eu sacrifico. De tudo devo doer, né? Então, olha só. Tem dores, reparo-me por tudo, compadece-me por tudo, né? Então, olha só. Se eu vejo uma pessoa na rua sofrendo, eu me compadeço por elas e falo com Jesus. Compadecemos, Senhor, desta pessoa, desta alma, Senhor. Vamos ajudar esta alma, Senhor. E ali a gente pede para Deus o orvalho benéfico da divina vontade que venha sobre aquela pessoa, o amor de Deus, que aquela pessoa seja banhada no amor de Deus, no sangue de Deus, né? E aquela pessoa vai sentir melhor, ela vai melhorar, né? Então, de tudo deve doer. Então, as dores, a gente não reclama das dores, nunca a gente reclama de dor nenhuma, né? Sexta-feira mesmo eu estava com muita dor de cabeça e é dia que eu faço jejum. Eu gosto de fazer jejum para reparar o coração de Jesus e o coração imaculado de Maria. Então eu faço o meu jejum e meus sacrifícios, né, de não comer bala, às vezes doce, faço essa reparação. E são coisas que eu gosto. E aí tem os dias que eu não faço assim todos os dias, né? E aí eu como à vontade, né? Então, a gente faz isso aqui, né? Deve doer, eu tenho muita dor no nervo ciático, muita dor mesmo. E um pouquinho que eu ando, ou talvez uma calça, uma roupa mais apertada que eu uso, eu não posso usar nada apertado apertando meu nervo ciático, porque é depois é só dor, é muita dor. Para dormir, depois eu não consigo dormir de dor. Aí o médico já passou anti-inflamatório para me tomar direto todos os dias, o uso contínuo, de manhã e à noite, o ibuprofeno, né? E aí eu já tomo remédio de pressão, já tomo também hidrocortisona, tomo, né, o losartana, a pressão. E aí eu já tomo até a fluoxetina, porque tinha aqueles fogachos do calorão de menopausa, e a fluoxetina me é que ajudou mais nesses fogachos, né? Porque a gente não conseguia dormir à noite, era aquele calorão o tempo todo. Aí eu tomo remédio para sinusite, para rinite. Então são vários medicamentos que eu tomo todos os dias. E para dor, eu não gosto de tomar remédio, não gosto. E aí eu ofereço todas as minhas dores para reparar as ofensas do coração de Jesus, as ofensas do nosso Pai do céu, por não ser amado, por não ser adorado, por não ser honrado, né? Então ele continua aqui, ó.
De tudo deve doer, reparar-me por tudo, compadecer-me por tudo, e isto será o quarto, se comportar fiel nisto, né? Então, olha só a fidelidade, como é importante a fidelidade. Se comportar fiel todos os dias, todos os momentos, a gente não pode se distrair de jeito nenhum, né? Eu vejo a Aline, ela não se distrai de jeito nenhum. É muito atenta, mas é o que? É um domínio que a pessoa vai fazendo aos poucos dominar-se. Então, poderei aceitar a vítima de sacrifício, de dor, de heroísmo, de consumação, né? Se comportar fiel. Então, se for fiel, então poderei aceitar a vítima de sacrifício, de dor, de heroísmo, de consumação. Recomendo-lhe fidelidade. Se me é fiel, tudo está feito. E eu, Luísa respondeu para Jesus, né? Isso foi que ele falou. E aí ela respondeu: sim, ser-te-á fiel, né? Ser-te-ei fiel, Senhor. E aí, aqui mais embaixo, tá no. A Aline postou aqui uma outra parte. E eu, aí ele diz: meu amor, nestes dias foram tantas as circunstâncias que me senti distraída. Esse aqui ele está falando em outro capítulo já. Que a pessoa, para a pessoa distraída, né? Que as pessoas, que às vezes tem tanta coisa, uma turbulência de coisa para fazer que aparece em nossa vida. E aí ele já vai falar aqui, ó. Quando a gente tem alguma coisa que acontece da gente se distrair com tanta circunstâncias, né? Não é para a gente se distrair, mas se acontecer, né? E aí ele fala o que a gente faz, ó. Por isso, seja atenta, porque quando o que faz não corre em meu querer, acontece como se o sol detivesse seu curso, né? Como se o sol virasse para o outro lado. E quando está distraída, forma as nuvens diante do sol. Então, é assim que acontece quando a gente fica distraída com um monte de coisa, é uma festa, e aí tem que arrumar isso, tem que arrumar aquilo, e aí a gente se distrai demais, e aí é como se a gente colocasse uma nuvem na frente do sol que é Jesus, né? E Jesus está lá escondido atrás da nuvem. E aí as nuvens diante do sol e você fica obscurecida, né? Aí começa a preocupação. Mas quando as distrações são involuntárias, né, que a pessoa não está distraída porque ela está querendo fazer sua vontade, então, mas está distraindo involuntariamente, basta um ato forte e decidido de tua vontade de correr em meu querer. Então, se eu me distrair, já na hora, eu já falo: oh, Jesus, me perdoa, Jesus. Ai, eu estava olhando aqui o OLX, Jesus. Eu vivo falando isso, que às vezes acontece de eu querer olhar alguma coisinha aqui no OLX, aí eu vou ver uma coisa e acabo vendo outras coisas. Aí eu falo: ai, Senhor, me perdoa, Senhor. Porque perdi um tempinho aqui nesse OLX aqui, no Facebook aqui da vida. Nossa, meu Deus. Aí eu já volto e tiro aquela nuvem e ele volta a brilhar. Para fazer pôr em caminho o sol. E como um rápido vento pôr em fuga as nuvens. É só a gente fazer isso. E aí é como se a gente deu um estalo, né? Nossa, eu estou distraída. Aí na mesma hora eu já percebo e já fico: ó, Senhor, não quero me distrair não, divina vontade, reina na minha vontade. Vamos continuar aqui nos nossos estudos. Aí eu falo assim, né? Vamos estudar aqui e vamos usar o nosso tempo para isso. Então é assim, a gente a nossa casa arrumadinha, tudo arrumadinho, limpinho, né? O marido cuidado, as roupas cuidadas, tudo a gente vai trabalhando e falando com Jesus e Jesus falando através de nós. Aí a gente põe um foninho de ouvido, aí a gente vai aprendendo todas as coisas. Quanto mais dedicação, mais eu vou me desenvolver, né? Quanto mais eu me dedico, mais tempo eu dedico
a Jesus, todo o meu tempo para Ele, mais eu vou ter esse conhecimento que me transforma. É o conhecimento que transforma a gente. Então, assim, a gente põe em fuga essas nuvens, né, de preocupação, de querer ficar pensando em outras coisas do mundo, para fazer resplandecer mais belo o sol do meu querer. É isso que ele fala, né, para a gente rapidinho, como um vento, tirar essas nuvens que a gente deixou por uma distraçãozinha. Então Jesus fala: seja atento, atento o tempo todo, atento, 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 atento. Então é assim, a gente vai se dominando, né? É um domínio para nossas vontades. Então não tenho vontade nenhuma. O meu eu é nada, 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 nada. Então não preciso de nada. É só mesmo o amor de Deus, a divina vontade reinando em nós. Amém. Fiat, fiat, fiat. Faça, Senhor, a tua vontade.